pessoal, estamos chegando. Boa noite, Maura. Deus abençoe. Glória a Deus. Aguardando entrar mais um pessoal aí. Glória a Deus. Maura, um abraço para o meu tio aí, viu? Falar com ele, diga que eu mandei um abraço. Alberto Leão, meu sobrinho, seja bem-vindo, meu querido, Deus abençoe. Minha querida esposa está online também, aqui, meu amor, um beijo, te amo. Boa noite, Alberto Leão. Abração para todo mundo aí. É bom ter vocês aqui comigo. Glória a Deus. Graça e paz, Lemira, minha esposa. Aleluia. Glória a Deus, a paz do Senhor, meus amados. É bom ter vocês conosco. Neste dia que estamos aqui iniciando mais uma live. Outro para você, primo. Aí, amém. Obrigado, Maura. Dona Vania, irmã Vania. Seja bem-vinda, irmã Vania. A paz do Senhor. Glória a Deus. Amados, eu quero dizer, para quem não me conhece, eu sou Bartolomeu, presbítero Bartolomeu, a voz do que clama. Congrego na Igreja Batista Missionária, melhor dizendo, eu adoro a Deus, sirvo a Deus na Igreja Batista Missionária, aqui em Petrolina. O nosso pastor é o pastor Manuel Moreira. Quero mandar um abraço, pastor Manuel Moreira, o pastor Silvano, para os nossos irmãos aí da Igreja Batista Missionária Nova Aliança. Suelen, boa noite, meu pai, amém. Boa noite, minha filha, Deus te abençoe. Cícero Santos. É bom ter todos vocês aqui conosco. Sei que Deus tem uma palavra para nós nesse momento. E eu quero aproveitar já esse momento para ler uma passagem da Bíblia no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 3 e versículo 4. Glória a Deus. Que começa dizendo assim: era desprezado e o mais indigno de entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Versículo 4 e 5 diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia. Amados, nós estamos durante essa semana no processo de lives que serão uma sequência, nós estamos nessa sequência. Vamos fechar esse ciclo no próximo domingo. E eu estou trabalhando com um tema e cada dia eu tenho um subtítulo acompanhando esse tema principal, que é Jesus, aquele que cura. O subtítulo para a mensagem de hoje
que eu trouxe é Jesus, a vontade de Deus na cura divina. E esse texto que nós lemos em Isaías, esse texto está nos mostrando, está falando, Isaías está transmitindo através da visão, da revelação que Deus lhe deu para ele escrever, algo que ainda era para o futuro, mas que ele já estava visualizando como se já tivesse acontecido. Para você entender isso, o livro de Isaías foi escrito há 740 anos antes de Jesus Cristo. 740 anos antes de Jesus Cristo vir, Isaías já estava tendo o vislumbre do que ia acontecer, mas ele já estava vendo como que se já tivesse acontecido. Que, na verdade, esse fato já aconteceu muito antes mesmo. Lá no livro de Apocalipse, no capítulo 13, versículo 8, João, na visão que ele teve naquele livro das revelações, o anjo que estava ali transmitindo a palavra disse para ele que o cordeiro já havia morrido antes da fundação do mundo. Então, o que Isaías está nos transmitindo é algo que Deus já havia planejado, que Deus já havia preparado, que na mente de Deus, no reino espiritual, na mente de Deus, esse processo já tinha acontecido. Então, eu estou transmitindo aqui algo, e o tema é Jesus, a vontade de Deus na cura divina. Então, a vontade de Deus, o plano de Deus, já havia se estabelecido antes da fundação do mundo, porque antes da fundação do mundo, o Cordeiro já foi morto com o plano de Deus de nos transmitir, de nos trazer a salvação, de nos trazer a cura. Porque neste versículo que nós temos aqui, Isaías diz que ele estava desfigurado, era alguém de quem os homens se escondiam, de quem os homens fugiam. E o versículo 4 diz que certamente ele tomou sobre si, e ele está falando justamente de Jesus Cristo, o plano de Deus de tirar do ser humano, daquela imagem que ele criou com tanto amor lá no Jardim do Éden. Isaías diz, certamente ele tomou. Se o Cordeiro ainda ia vir, por que que Isaías não escreveu? Ele vai tomar as nossas enfermidades. Porque ele não diz que irá cair sobre ele as nossas enfermidades. Porque esse Cordeiro já foi, já aconteceu esse sacrifício no plano, na mente de Deus. Porque esta era a vontade de Deus, perdoar o homem, curar o homem do pecado, curar o homem das enfermidades e deixar o homem perfeito como ele é, como ele fez. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança e colocou a sua imagem e semelhança dentro de um boneco que ele formou do pó da terra, mas o pecado trouxe para o nosso corpo, para essa morada do Espírito, que é o sopro que Deus colocou dentro do nosso corpo. O pecado trouxe enfermidade e com isso trouxe deterioração. E para isso Jesus Cristo veio para limpar-nos do pecado e também da enfermidade e também de todo o problema enquanto vivermos aqui e nós temos uma vida digna. Nós temos uma vida sem problema, carregando enfermidade no nosso corpo, porque o plano de Deus, a vontade de Deus é que o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo tomasse sobre si, e isso ele fez quando ele veio aqui na terra, como diz em Gálatas 4,
que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Na plenitude do tempo, nos tempos certos, Deus enviou Jesus Cristo para tomar sobre si, para cumprir na vida de Jesus Cristo, essa profecia que Isaías estava profetizando. 740 anos antes, Isaías já estava vendo a vontade perfeita de Deus de nos limpar, de nos tirar a enfermidade e nos dar uma vida sem problema. Enfermidade não é plano de Deus para o seu povo. A enfermidade não está na mente de Deus para o seu povo. O que nós temos é que olhar para a palavra e começar a entender o plano de Deus, a vontade de Deus para a nossa vida. Se eu perguntar a você sobre problemas, e se você já teve alguma dificuldade, algum problema difícil, e no meio dessas dificuldades, você talvez tenha pensado: qual é a vontade de Deus para a minha vida? Qual é a vontade de Deus para o meu problema? Talvez você tenha pensado, e para entendermos qual é a vontade de Deus para a nossa vida, qual é a vontade de Deus diante dos problemas que enfrentamos em se tratando de enfermidade, qual é a vontade de Deus para essa enfermidade que talvez esteja no seu corpo, você esteja neste exato momento sofrendo com um tipo de enfermidade, e qual é a vontade de Deus para essa enfermidade? O rei Davi, falando da bondade de Deus, do plano de Deus, no Salmo 139, versículo 17, o rei Davi, ele se expressa da maneira seguinte: como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Ele faz essa exclamação: como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. No Salmo 40, versículo 5, ele exclama novamente: Senhor meu Deus, quantas maravilhas tem feito. Aí ele expressa aquilo que está no seu coração. Ele diz: eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Veja só, Isaías diz que o Senhor tem maravilhas e são numerosos. Os pensamentos, os planos, aquilo que Deus tem para ele, dizer, eu queria enumerá-los, eu queria até anunciá-los, mas são por demais numerosos. Veja bem, através do profeta Jeremias, Deus diz o seguinte: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Em Jeremias capítulo 29, versículo 30. Deus diz: eu é bem sei, eu é quem sei. Não somos nós que podemos definir e decidir os nossos planos. Até que a Bíblia diz que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios de Deus. E Deus diz através do profeta: eu é quem sei os planos, os pensamentos que tenho a vosso respeito. Ei, amigo, Deus sabe o que Ele tem de melhor para a sua vida. Deus sabe o que você está passando e Ele tem planos para a sua vida. Ele diz: como você pode ver, eu digo para você, como você pode ver, Deus tem planos perfeitos. Deus tem planos e são planos de paz.
Ele não tem plano de mal para a sua vida, nem para a minha vida. Ele não tem plano de mal para nenhum ser vivente na face da terra. A vontade de Deus é que o homem viva bem, que o homem viva em paz. É tanto que Jesus Cristo, no Evangelho de João, no capítulo 10, verso 10, ele diz: eu vim para que o homem tenha vida, para que você tenha vida abundante. Esse é o plano de Deus, o homem viver vida abundante. Esse é o plano de paz que Deus tem para nós. Esse é o plano perfeito de Deus. Deus não tem o mal para nos entregar. Deus não tem o mal para dar aos seus filhos. O mal é quem acompanha o mal é aquele que produz o mal. Deus não produz o mal. Quem produz o mal? Aquele que no seu coração já é maldoso e que a Bíblia chama de a serpente, o diabo, o enganador. Inclusive no versículo 10, nós temos ali Jesus Cristo falando dessa pessoa que está escrito na Bíblia e ele existe, a gente é obrigado a falar o nome dele. O próprio Jesus disse: eu vim para que você tenha vida abundante. O diabo veio matar, roubar e destruir. Esta é a missão dele. Ele é que tem o mal e por conta dele o mundo existe esse tanto de enfermidades que até não se sabe o nome, enfermidades que não existe na medicina a solução. Enfermidades que Deus pode curar você, porque esse é o plano de Deus, essa é a vontade de Deus para a sua vida. Então a vontade de Deus é que você viva bem. Ele diz que seus planos são planos de paz, não plano de mal. E ele diz que é para dar o fim que você deseja. O plano de Deus, o plano que Deus tem para nós, para a tua vida, para a minha vida, o plano que Deus tem para a nossa vida é tão excelente, é tão esplêndido, que ele nos deixa escolher, ele nos dá a oportunidade de decidir o que nós queremos. Porque nesse versículo que nós estamos agora mencionando, ele diz: eu é que sei o pensamento que tenho para vós, são planos de paz e não de mal. São planos de paz e não de mal. E ele diz: planos para dar o fim que vós desejais. Veja só, o fim que você deseja. Qual é o fim que você deseja? Com certeza você não quer ter um fim ruim. E Deus deixa você escolher. Eu sei os pensamentos, eu tenho planos de paz, mas você pode escolher. Não é diferente do começo. Essa passagem lá no início, lá no jardim, Deus criou o homem e colocou o homem no jardim para ele dominar, para ele tomar conta, e Deus deu para o homem o livre-arbítrio de escolha, o direito de escolher. Infelizmente, o homem optou pelo lado errado, e por essa opção é que entrou as enfermidades que hoje nós somos porta-voz de Deus, embaixador do reino celeste, embaixador da cidade de Deus, para transmitir para o mundo o plano de Deus, que é o plano de paz, que é o plano de trazer de volta a sua imagem e a semelhança, como ele colocou ali no jardim do Éden, perfeito, sem enfermidade. Enfermidade não estava no plano de Deus. Doença não estava no plano de Deus. Foi uma escolha do homem. A escolha que ele fez, ele escolheu ficar do lado do mal.
Ele escolheu ficar do lado do inimigo de Deus. E por essa escolha, ele foi obrigado a viver com aquilo que existia, que aquela pessoa, aquele ser, carregava em si. Nós não podemos dar para outra pessoa aquilo que nós não temos. Nós só podemos dar aquilo que nós temos. E o que o diabo tem para dar ao povo é justamente maldade, é engano, é enfermidade, é doença e das piores. Mas Deus tem planos bons, Deus tem planos de paz, Deus tem saúde, Deus tem vida através de Jesus Cristo. Em Isaías está ali escrito o plano de Deus, a vontade de Deus para nós. E o plano de Deus, a vontade de Deus é que o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, na plenitude dos tempos, ele entrasse em ação, e foi o que aconteceu. Jesus Cristo veio na plenitude dos tempos, cumpriu a sua missão, foi para a cruz. Na cruz ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades e as nossas doenças. Esse é o plano de Deus, um plano perfeito para nos dar um fim proveitoso, para nos dar uma vida abundante. Jesus disse no livro de João, no capítulo 6, verso 38, ele diz: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então perceba que Jesus Cristo é a vontade de Deus agindo aqui na terra. Ele disse: eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E ainda em João 14, verso 10, a parte final do versículo, ele diz: o Pai está em mim, o Pai que está em mim é quem faz as obras. Jesus Cristo realizou muitas obras, e ele está dizendo: o Pai que está em mim é quem faz as obras. Eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade do Pai que me enviou. E o Pai que está em mim é quem faz estas obras. Quem vê a mim, vê o Pai. João 14, 9. Quem vê a mim, vê o Pai. Portanto, meus amigos, nós podemos nós podemos dizer que Deus estava se revelando dia após dia, quando as multidões que seguiam Jesus Cristo eram curadas. Jesus está dizendo: o Pai que está em mim é quem faz as obras. Então nós temos, através da história escrita na Bíblia Sagrada, os relatos sagrados nos contam as obras que Jesus Cristo fez. Através dessas obras, nós vemos a vontade de Deus, nós vemos a revelação da vontade de Deus. Toda vez que Cristo realizava uma cura, toda vez que Cristo operava um milagre, nós estamos vendo a vontade de Deus. Quando Jesus colocava ou fazia a imposição de mãos sobre cada um e os curava, estava fazendo a vontade de Deus. Estava fazendo a vontade de Deus e estava fazendo a revelação divina, a revelação pura da palavra, da vontade de Deus, curando os corpos das pessoas, curando e dando vida e dando saúde. Jesus disse: as minhas palavras são espírito e são vida. Então, toda vez que Jesus Cristo curava uma pessoa, ele já estava vida naquela parte que estava sem vida. Quando Lázaro estava morto já há 4 dias,
Jesus Cristo mencionou a palavra e ele disse: Lázaro, vem para fora. Ele agradeceu a Deus sobre a posição que Deus tinha com Cristo, o seu Filho, e ele disse: Pai, eu te agradeço por me ouvir. Então Lázaro estava 4 dias no sepulcro. Jesus Cristo disse: Lázaro, vem para fora. E Jesus mencionou a palavra e a vida entrou naquele corpo deteriorado, aquele corpo putrefo, aquele corpo que já estava num estado que o ser humano não tinha condição de chegar perto. Mas Jesus Cristo injetou vida naquele corpo e ele ressuscitou, ele saiu para fora com vida. Em Atos, no capítulo 10, versículo 38, está escrito: como Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Então, amados, percebemos e entendemos pela palavra de Deus que Jesus Cristo tem a missão e veio para nos trazer vida. Ele andou na terra fazendo o bem. E diz a palavra que ele andou curando a todos os oprimidos do diabo. Esse é o plano de Deus. Essa é a vontade de Deus. Fazer com que a palavra nos liberte da opressão e da pressão que o diabo tem causado na vida das pessoas. Jesus Cristo veio aqui não para fazer a sua vontade. Jesus Cristo veio para cumprir a vontade do Pai. Jesus Cristo veio para fazer o bem, para curar as pessoas. Deus falou pela boca do profeta Malaquias, dizendo: porque eu, o Senhor, não mudo. Em Malaquias 3:6. Eu, o Senhor, não mudo. O nosso Deus não muda, ele continua o mesmo. Nós vemos nos tempos bíblicos da velha aliança que o nosso Deus tirou o povo dele do deserto e durante 40 anos aquele povo conviveu no deserto. Desde que aquele povo saiu do Egito, 40 anos caminhando no deserto, e a Bíblia diz que nem a sandália dos seus pés desgastaram, e a Bíblia diz que todos gozaram plena saúde, porque Deus era com eles. E Deus diz na sua palavra: eu, o Senhor, não mudo. Se Deus operava naquele tempo o seu plano perfeito, a sua vontade para o seu povo no deserto, hoje que nós temos uma nova aliança, e é uma aliança bem melhor do que a aliança antiga. E nós temos no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 8, onde diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é a palavra feita carne. Jesus Cristo é a vontade de Deus aqui na terra. Jesus Cristo é o verbo feito carne, a palavra encarnada. No capítulo 1, versículo 14. Está escrito: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Em Hebreus, capítulo 1, versículo 1, diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. A vontade de Deus fez com que pudéssemos
pudéssemos receber do Filho a palavra para que pudesse nos alimentar e pudéssemos ficar livres das enfermidades que nos assolam. Veja bem, vamos perceber, vamos entender. Eu tenho um versículo 7 até o versículo 11 do capítulo 7 de Mateus. E nós podemos perceber nessa passagem Deus falando pessoalmente conosco. Está escrito, e eu vou ler, está escrito assim: pede e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. E ele diz: qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. Meus amados, nesse trecho da palavra de Deus, o Senhor está dizendo por meio de Jesus Cristo: pede e dá-se-vos-á. Ele diz: peça que vai a alguém, o meu Pai vai estender a mão para lhe entregar. Pede e dá-se-vos-á. Busque e você encontre. O que ele está dizendo aqui, ó, se você buscar, se você pedir, não tem como você ficar sem receber. Se você buscar, você vai encontrar, não tem como dar errado. Se você pedir, você vai receber. Se você bater, não tem como você bater no plano de Deus, na vontade de Deus. Não tem como você bater e Deus não abrir a porta para você. E Deus não estender a mão para você. É isso que Jesus Cristo está dizendo. Ele diz: porque aquele que pede, recebe. Aquele que pede, recebe. Esta é a vontade de Deus. Deus tem um coração grande e Ele quer sempre atender o nosso pedido, atender a nossa voz. Ele diz: aquele que busca, encontra, e aquele que bate, abre. Aí ele faz uma comparação com nós que somos pais, que se por acaso o nosso filho nos pedir um pão, pedir um peixe, nós não iremos dar uma pedra ou uma serpente. Não é isso que nós vamos dar. Aí ele diz: por acaso Deus não dará a vós coisas melhores? Vocês que são maus, sabem dar as coisas boas aos vossos filhos. Deus, como Pai, como Criador, dará coisas melhores a vocês. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que deseja nos dar somente o que é bom. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, Paulo está dizendo que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. É boa, a vontade de Deus é boa, e Deus só deseja nos dar coisa boa. No plano de Deus não tem enfermidade para dar aos seus filhos. No plano de Deus só tem maravilhas, coisas do coração de Pai. Em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, Deus diz: os céus e a terra tomo hoje por testemunho contra ti, que tenho posto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente. O nosso Deus, nosso Pai, no plano dele que ele tem para nós, ele ainda nos dá a opção de escolher
ele mostra o caminho, ele mostra dois caminhos, ele mostra uma saída, dois caminhos com uma saída perfeita para o seu filho. Dentro do plano de Deus, ele diz: eu hoje tomo os céus como testemunha contra vós. E ele coloca na mesa: está aqui a vida, está aqui a morte, está aqui a bênção, está aqui a maldição. Escolha qual desse lado você quer. Mas Deus é tão bom ainda que ele ainda dá um conselho. Ele diz: olha, eu sugiro que você escolha a vida. Eu aponto para você a vida, eu lhe aponto o melhor, mas eu deixo com você a escolha. É isso que tem acontecido. Quando tem se tratado da salvação, Deus deseja salvar o homem e levar para a sua glória. Existe Jesus e existe o diabo. Jesus Cristo é o caminho, é a bênção, é a maldição. Perdão, Jesus Cristo é o caminho, é a bênção, é a paz. Jesus Cristo é o plano perfeito de Deus. Jesus Cristo é o plano de paz. O diabo é maldição. O diabo é doença. O diabo é peste. O diabo é guerra. O diabo é discórdia. O diabo é dissensão. O que você escolhe? Vida ou maldição? Bênção ou maldição? Ele diz: escolha a vida. Escolha a vida para que vivas tu e a tua semente. Este é o plano de Deus para você, amigo. Esse é o plano de Deus para a humanidade. Esse é o plano de Deus, o plano perfeito, o plano de paz, o plano de vida. Escolha a vida. Você tem esse direito de escolher. O que você vai escolher? E eu digo: escolha a palavra de Deus. Jesus Cristo disse: eu vim para trazer vida e vida com abundância. Deus mostra os dois lados, a vida e a morte. E ele sugere: escolha a vida para que você possa viver, você e a sua semente, você e os seus filhos, você e os seus netos, você e toda a sua geração. No capítulo 8 de Mateus, versículo 5 até o versículo 13, nós temos uma história de um homem, a história de um centurião. Diz a Bíblia que Jesus Cristo estava entrando em Cafarnaum e um centurião chegou ali para falar com Jesus Cristo. E ele disse: Senhor, eu não sou digno de que entre na minha casa. O meu filho, o meu criado está já à beira da morte. Mas eu não sou digno de que você entre na minha casa. Ele até chega a mencionar os outros criados deles. Quando ele diz para Jesus: o meu criado está à beira da morte, Jesus diz para ele: eu irei curá-lo e lhe darei vida. Este é o plano de Deus, este é a vontade de Deus. Nós vemos Jesus Cristo fazendo a obra de Deus na terra, agindo como Deus queria que ele agisse, pois ele disse: eu faço aquilo que o Pai me mandou fazer. Eu vim do céu não porque eu queria, mas o Pai me mandou. O Pai que está em mim é quem faz as obras. E aqui nós temos uma obra realizada na vida de um homem, um servo do centurião. Quando Jesus Cristo disse: eu irei e lhe darei vida, o centurião disse para Jesus:
Senhor, eu não sou digno de que entre na minha casa. Mande apenas uma palavra e o meu criado sarará. Mande apenas uma palavra e o meu criado ficará curado. Jesus Cristo se admirou dessa expressão, da maneira como esse homem se expressou, da fé desse homem, de tamanha fé, e Jesus Cristo disse, eu não vi. Jesus Cristo virou para aqueles que estavam ali presentes e disse, nem em Israel encontrei tanta fé. E Jesus Cristo disse para aquele homem, pode ir, o teu servo está curado. O homem creu na palavra e foi embora, e quando ele chegou lá, exatamente o servo dele estava curado. Detalhe, qual é a nossa atitude diante da palavra de Deus? Qual é a nossa atitude? Qual tem sido a nossa atitude diante da palavra de Deus? Que na maioria das vezes nós queremos de Deus um resultado. E às vezes o resultado chega à nossa mão, mas nós não apanhamos com os olhos da fé, com o coração cheio de fé, e é por isso que nós não alcançamos o resultado do plano perfeito de Deus, da vontade de Deus na nossa vida. Porque a vontade de Deus é nos curar. O centurião, ele disse, começa aqui a atitude dele, o detalhe dentro dessa história. Ele diz, Senhor, eu não sou digno de que entre na minha casa. Mande uma palavra e o meu criado ficará sarado. O homem creu na palavra, o homem acreditou na palavra de Jesus. Dá para perceber a atitude desse homem. Se fosse nos nossos tempos, com certeza iria acontecer justamente o que aconteceu com uma história que nós temos na Bíblia, a viúva que Eliseu profetizou na vida dela um filho. O filho cresceu, depois o filho morreu. Naquela história, ela pegou o filho, colocou na cama de Eliseu e foi atrás de Eliseu para que Eliseu resolvesse o problema dela. Quando ela chegou na presença do profeta, o profeta mandou o servo dele ir na frente com o seu bordão, com a sua capa, e ela virou para o profeta e disse, não, senhor, se você não for comigo, eu não sairei daqui. Sabe, o centurião poderia ter dito para Jesus, Senhor, se você não for comigo, eu não vou sair daqui. Eu só vou acreditar se você for comigo. Mas não, ele disse, não partiu de Jesus a atitude, partiu do próprio centurião. Mande uma palavra, sopre uma palavra, eu sei que a tua palavra vai chegar primeiro do que você. É essa a atitude. Mande uma palavra e o meu criado ficará curado. Jesus Cristo olha para os que estão em volta e diz, nem em Israel encontrei tanta fé. E disse para o homem, vai, como você creste, assim aconteceu. Assim será. Glória a Deus. É maravilhoso o poder de Deus na nossa vida, de quem crê, na vida de quem está pronto para receber, pronto para colocar a palavra de Deus em ação. A palavra de Deus, para agir na minha vida, precisa que eu tenha uma atitude como a desse centurião. Nós hoje temos a Bíblia, e a Bíblia é a palavra de Deus impressa no papel, mas quando falamos a palavra de Deus, ela é a nossa voz, é a voz de Deus em ação, assim como Cristo estava em ação quando ele andou na terra. Hoje nós somos os servos de Deus
E quando falamos a palavra de Deus, é a vontade de Deus em ação, agindo em benefício das pessoas que estão portando uma enfermidade, que estão carregando uma necessidade consigo. É a voz de Deus entrando em evidência naquilo que está em necessidade na tua vida, amigo. Agora, a tua atitude diante da palavra de Deus vai definir o resultado que você espera da palavra de Deus. Qual é o resultado que você está esperando? Isso depende muito da sua atitude. Observe a atitude desse centurião. Ele não esperou que Cristo tomasse a iniciativa. Ele diz, não, mande uma palavra, mande uma palavra. Se a tua palavra for liberada, essa palavra vai entrar em ação e o meu criado vai ficar sarado. Dá para você entender? Dá para você entender como Deus atua, como Deus age, como Ele quer agir na nossa vida? A palavra de Deus, hoje, é Cristo em nós. É Cristo andando no meio das pessoas em nós. E aquele que crê na palavra, a palavra vai entrar em evidência na sua vida. Porque a palavra de Deus, ela tem o poder de causar o efeito para o qual ela foi designada. O próprio Deus diz que a palavra dele não volta para ele vazia. A palavra dele é uma semente que depois de lançada no solo, ela só vai voltar para ele depois que produzir aquilo para o qual ela foi designada. E hoje eu estou lançando no teu coração, eu estou lançando na tua vida uma palavra onde eu estou mencionando a vontade de Deus para a tua vida, que é uma vontade de você ter uma vida perfeita, uma vida limpa de enfermidade, porque Jesus Cristo veio trazer vida abundante. A pessoa que está portando enfermidade no seu corpo, ele não pode estar vivendo uma vida perfeita, não pode estar vivendo uma vida abundante. E Deus diz na sua palavra, eu é quem sei os pensamentos que tenho para vós, para você, para a tua vida. É plano de paz. Eu não tenho plano de mal. Doença não é plano de Deus, está atuando na nossa vida. A vontade de Deus é que você viva uma vida sem enfermidade. Para isso Jesus Cristo se manifestou. Para isso Jesus Cristo entrou em evidência na face da terra. E para isso Isaías profetizou que ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, Pedro confirma as palavras de Isaías dizendo, carregando em seu corpo com as enfermidades, pelas suas chagas, ele nos limpou e pelas suas chagas nós fomos sarados. Pelas suas chagas nós fomos sarados. Perceba que, pela chaga de Cristo, pelas feridas do corpo de Cristo, nós não vamos ser sarados. Não é daqui um dia, não é amanhã, não é depois. A vontade de Deus é hoje. A vontade de Deus foi ontem. A vontade de Deus foi há 740 anos antes de Cristo entrar na face da terra, por como Isaías profetizou essa palavra 740 anos antes de Cristo. É a vontade de Deus que você não carregue enfermidade no seu corpo. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a vontade de Deus, amigos. Com essa palavra,
eu termino aqui esse momento de hoje. Vou orar pelas pessoas, vou orar pelos problemas, pelas enfermidades, para que as pessoas sejam abençoadas. Esse é o meu objetivo nessa transmissão, orar por você que está com uma enfermidade alojada no teu corpo. Meu prezado, essa enfermidade não pode estar no seu corpo. Mas para que ela saia agora, já que ela entrou, faz-se necessário você agir alinhado com a palavra de Deus, fazer como o centurião. O centurião alinhou o seu coração, alinhou a sua mente, alinhou o seu pensamento com o pensamento de Jesus. E porque ele alinhou o pensamento dele com o pensamento de Jesus, houve uma conexão de fé, fé juntando com fé, a fé do centurião juntando com a fé de Jesus e o poder de Jesus Cristo, e a palavra foi liberada e aquilo que ele desejava aconteceu. Eu convido você a se conectar comigo agora, numa atitude de fé, alinhando com a palavra, com aquilo que você ouviu. E eu tenho certeza, eu não tenho dúvida, eu tenho plena convicção de que a palavra de Deus ela não volta vazia. Porque Deus se responsabiliza com a sua palavra. Veja que nós mencionamos aqui capítulo 7 de Mateus, versículo 7 até o versículo 11, onde ele diz: pede e dá-se-vos-á. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta se abre. Então, aquele que pede, recebe. Este é o momento de entrarmos na presença de Deus com oração. Eu quero falar para você que está me ouvindo, você que vai me ouvir, essa oração, onde tiver uma enfermidade no seu corpo, você pode colocar a mão no local, ou na sua cabeça, ou em qualquer parte do seu corpo, que eu vou abençoar a sua vida, e Deus vai entrar com poder, destruindo essa enfermidade. O apóstolo Paulo disse que o nosso templo, o nosso corpo, é templo, é santuário para habitar o Espírito Santo de Deus. E ele diz que se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Então eu digo para você nesse momento, essa enfermidade que está alojada no teu corpo, ela está destruindo o templo de Deus. Se você tem convicção de que o seu corpo é templo de Deus, é morada de Deus, é um santuário de Deus, veja que essa enfermidade está destruindo o templo, o santuário de Deus. E o apóstolo Paulo diz que Deus vai destruir aqueles que destruir o templo dele. Se Deus vai destruir, é porque ele vai pegar junto comigo, conosco na oração, e tudo que está atormentando a tua vida vai ter que sumir em nome de Jesus. Vou orar agora. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço pela palavra mencionada nessa noite. Foi liberada a palavra. Foi liberada uma palavra que falei da tua vontade. O que a Bíblia nos mostra é que Jesus Cristo era a tua expressão, a expressão da tua vontade aqui na terra, curando os enfermos, ressuscitando os mortos, dando vista aos cegos, os aleijados, os coxos andarem, mudo falar, surdo ouvir, cego ver. Tudo isso aconteceu
E tudo isso era você, Deus amado, agindo através de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi para a glória, está sentado à tua destra, mas ele disse que enviaria o Consolador para estar conosco, para nos ajudar a realizar a obra que ele iniciou. E ele disse que nós faremos obras maiores do que a que ele fez. E obras maiores, hoje, nesse momento, eu posso até dizer, aqui à distância, não sei aonde vai estar uma pessoa, onde está essa pessoa que vai ouvir, que está me ouvindo neste momento. Mas uma coisa eu sei, é que eu creio na tua palavra, é que eu creio em você, depositei a minha confiança em você e na tua palavra. E lanço-me a minha fé com a tua palavra, eu me alinho a minha fé com a tua palavra, eu alinho a minha fé com o meu coração com a tua palavra e me sintonizo com todas as pessoas que estão agora online comigo nessa live, ouvindo essa palavra, recebendo essa oração. E eu abençoo essas pessoas, meu Deus amado, alinhado o meu pensamento com o teu, ó Deus, que essas pessoas recebam a cura agora para o seu corpo. Porque o apóstolo Paulo disse, meu Senhor, que o Senhor vai destruir tudo aquilo que estiver destruindo o templo que é a tua morada, o templo que é santo, que é sagrado, você falou na palavra. E essa enfermidade que está alojada nesse corpo agora está impedindo a vida dessa pessoa, está impedindo a felicidade dessa pessoa, está causando transtorno na família, está ali, ó Deus amado, isto é uma obra de Satanás que veio matar, roubar e destruir, e está causando destruição, está causando pobreza, porque o que ele consegue tem que gastar com remédio, mas isso nesta noite, nessa hora, eu peço a você que entre com o teu poder, com o teu braço forte, eliminando todo o poder de Satanás, eliminando todo aquilo que Satanás tem colocado nessas vidas. Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que esse poder das trevas seja repreendido agora. Onde quer que se encontre essa pessoa, ouvindo essa palavra, os demônios, os diabos que têm se levantado contra essa vida, contra essa família, contra essa pessoa, contra esse servo teu, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, ele está barrado, está detido, não tem permissão agora, em nome de Jesus Cristo, ele está vencido, porque eu ordeno, em nome de Jesus Cristo, saia agora. Aleluia! Em nome de Jesus Cristo, eu repreendo dos corpos das pessoas os problemas que estiver alojados nos joelhos das pessoas, problema de nervosismo, varizes, problema na visão, problema de diabetes, que é um diabo, o nome já diz, diabetes. Agora, em nome de Jesus Cristo, escute a minha voz, bocado de diabo. Saia agora desse corpo, saia dessa vida. Saia em nome de Jesus. Saia a paralisia infantil. Saia a gagueira, saia a surdez. Saia o desvio de coluna agora das pessoas. Onde houver uma pessoa sentindo dor por conta de um desvio, por conta de um nervo ciático, onde houver agora, Deus, essa enfermidade está destruindo o teu templo, o teu santuário, e eu não aceito, eu repreendo, na autoridade que o Senhor tem me dado de servo teu, de ministro da tua palavra, eu ordeno agora, deixa esse corpo, enfermidade, espírito de enfermidade, saia agora, em nome de Jesus. Problema no fígado, nos rins, pressão alta. Saia. Saia. Em nome de Jesus. Enfermidade na garganta. Saia em nome de Jesus. Sífilis, saia em nome de Jesus. Dengue hemorrágica, eu repreendo esses espíritos que é das trevas de enfermidade que estão atormentando esse povo. É a vontade de Deus curar o povo.
E agora, em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer, meu Pai, porque eu sei que o Senhor me ouve. Agradeço por essas pessoas contando os testemunhos aqui e as pessoas lendo o que o Senhor tem feito na vida delas. Para a tua glória, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Meus amados, finalizamos aqui a nossa apresentação. Quero agradecer a todos que me acompanharam. E Deus abençoe vocês. Amanhã estarei aqui no mesmo horário, às 23 horas, trazendo uma palavra do coração de Deus para o seu coração, em cima do tema Jesus, aquele que cura, com o subtítulo Cada Dia uma Mensagem. Hoje estou falando sobre a vontade de Deus. Vou estar orando hoje à noite. Eu ainda vou orar, receber de Deus a direção para uma palavra para amanhã. Obrigado vocês. Tenham uma noite abençoada, todos vocês.